Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nas aulas passadas, né, a gente estava encerrando o tema indústria e começando a iniciar o, o tema de regiões, né, a gente entrou na região norte. E aí, na aula de hoje, a gente vai continuar a região norte, né, e eu vou também corrigir aquela atividade que eu passei com vocês nas aulas passadas, que era sobre processo de industrialização, etc. Então, eu passei da página 89 a o refletir, né? Questão 1. E aí, essa questão, ele pede para você pegar um rótulo de algum produto industrializado e pegar ou desenhar ou colar, né? No seu caderno e dizer de que cidade vem, que estado, qual é a matéria-prima feita, etc. E vocês fizeram corretamente essa atividade, certo? Todo mundo conseguiu entender a proposta da atividade. Por quê? Pegaram, né? Vocês pegaram um rótulo, por exemplo, de arroz, e aí botaram qual era a matéria-prima, né? Por exemplo, na sacola do arroz era plástico. E o arroz é o próprio arroz, a matéria-prima. E aí de onde veio, por exemplo? Veio do Rio Grande do Norte, né? Mossoró, um exemplo. E aí, como foi produzido, né? E a maioria de vocês fizeram tudo bem direitinho, vocês estão de parabéns. A atividade é essa mesma, ela é bem para vocês refletirem realmente, por isso que o nome é refletir, e de como a gente o que é que a gente consome, né? O que é que tá ali, o que é que movimenta, qual é a importância de você saber de onde vem. Você saber o que é que você está consumindo. É muito importante você saber de onde vem o seu alimento, para onde vai, como ele é feito, não é isso? Bom, e aí na aula de hoje a gente vai continuar o nosso assunto sobre norte, né? Região norte. E hoje a gente vai ver as questões da dinâmica natural. Então nós vamos entender o que é que acontece no norte na questão do seu domínio morfoclimático. Então lá nós temos o domínio morfoclimático amazônico. E o que diabo é domínio morfoclimático? Domínio morfoclimático, como o próprio nome diz, morfoclimático. Morfo é forma, então a gente vai falar de relevo. E climático, de clima, então nós vamos falar sobre clima. E aí, o que relaciona relevo e clima é a vegetação, né? E a hidrografia, e aí a gente fecha com chave de ouro esse tema. Então, começando pelo relevo, né? Nessa região norte, nós não temos apenas, nós temos a predominância do relevo depressão, né? Justamente por ter uma atividade hidrográfica muito forte, então tem muitos rios, então como os rios eles cortam a terra, nós vamos ter o que? Depressões, que é onde o rio está, né, ali inserido. Mas não tem apenas depressões, certo? Para contradizer esse pensamento das depressões, né, da questão hidrográfica, nós vamos ter as bacias hidrográficas, né, que formam um rio, e a bacia hidrográfica é toda a área que o rio ele está alcançando numa questão de alcance, de delimitação. Como assim, né? Vou explicar melhor. Quando a gente tem uma depressão, né, um rio assentado sobre uma depressão, nós temos em volta dessa bacia toda uma questão de relevos que fazem essa água escoar para esse canto. Então, como a gente pode imaginar isso? Nós temos toda a bacia hidrográfica, ela é basicamente feita disso. E aqui fica o rio, por exemplo. Então, notem que
O rio, ele é uma coisa que está abaixo de um nível do mar, por exemplo, certo? E aí o rio, ele vai escavar. Ó, isso aqui é um relevo, certo? São montanhas. Quando a água da chuva vai caindo aqui, essa água vai para onde? Para onde está mais baixo, não é isso? Então aqui vai ser onde fica o rio. E aí todo esse relevo aqui que está em volta dessa bacia hidrográfica, a gente chama de divisor topográfico, certo? Ou divisor de águas. Por quê? Justamente esses divisores vão dividir uma bacia hidrográfica de outra. Então, aqui, consequentemente, para lá vai ter basicamente um relevo assim, que já vai formar outra bacia hidrográfica, outra região de um rio, certo? E aí, pessoal, para a gente poder entender o porquê que no norte não tem apenas depressões, né? Não tem apenas depressões, mas também tem relevos muito altos, é justamente essa explicação da bacia hidrográfica, né? Dos divisores de água. E aí a gente percebe que lá no norte tem a predominância de depressões, mas tem o relevo mais alto de todo o Brasil, que a gente chama de Pico da Neblina, certo? Então, justamente por essa questão, né, morfológica da região amazônica. Continuando, para entender a questão hidrográfica, que já está dentro, né, desse assunto de relevo, nós vamos ter três bacias hidrográficas extremamente importantes, né, que são justamente esses três rios. O principal rio que a gente tem no norte é o rio Amazonas, certo? Pela sua dimensão. O rio Amazonas, ele nasce na Cordilheira dos Andes, e aí ele é proveniente de degelo, aquelas geleiras que ficam nas cordilheiras, elas derretem, escorrem e daí nasce o rio, né? Daí que surge a água do rio Amazonas, certo? E aí lá no norte nós também temos o maior aquífero do mundo. O que é aquífero? É um reservatório de água subterrânea. Então, abaixo do solo existem rochas que acumulam água. E essas rochas, né, elas são chamadas de aquífero. Então, na região norte, nós temos o maior aquífero do mundo, onde tem o maior número de reserva de água, em volume de água, do mundo inteiro, certo? Uma questão subterrânea. E esse aquífero a gente chama de Alter do Chão, certo? É um nome muito conhecido se vocês pesquisarem muito essa questão geopolítica, certo? O Brasil, ele é muito visado por causa desse aquífero. É uma coisa que a gente tem que preservar muito, porque é uma água que a água está relacionada à vida, né? Nossa vida. Então, várias pessoas de outros países, né? Vários presidentes de outros países estão de olho nessa água, que é extremamente o futuro da humanidade. Então, a gente tem que preservar o que é nosso, certo? E aí, pessoal, o clima. Qual é o clima do norte? Nós vamos ter dois climas que predominam, né? Que é o equatorial e o tropical. Equatorial, né? Por quê? Porque nós estamos, a região norte é ali bem perto da linha do Equador. Então, né, a gente vai ter uma coisa muito quente. Só que nós também somos um país tropical. Nós temos uma relação, uma influência dos trópicos do globo terrestre que vai incidir nessa região também. Então, nós temos tanto um clima equatorial quanto um clima tropical. E aí que surge, né, essa questão do clima ser quente e úmido. É muito abafado, é como se fosse uma panela de pressão, certo? E aí tem alguns fenômenos, né, que a gente chama, por exemplo, de friagem, que é justamente uma queda brusca da temperatura. Então, digamos que de manhã faça 30 graus. E aí, do nada, pum, cai para 25, cai para 20.
entende? Então esse fenômeno a gente chama de friagem, que é justamente por causa da interferência tanto do clima equatorial quanto do clima tropical. Vegetação, nós temos 3 tipos de vegetação que vão nos, nos inserir no contexto dessa questão hidrográfica fortíssima na região norte. Então, aqui eu fiz um desenho que vocês podem entender melhor no livro, certo? Mas aqui, esse azul representa o rio, a água, ok? E nessa região do rio vai também nascer vegetação. E a gente chama essa vegetação de igapó, mata de igapó. Por quê? Porque essa mata, ela nasce completamente submersa na água. Então, ela nasce na água. Então, por exemplo, a Vitória Régia, aquela planta famosíssima, ela nasce na água. As raízes são aquáticas, entendeu? Não tem solo, certo? E aí, é exatamente nessa região do rio. E aí, numa região intermediária, né, a gente tem a mata de várzea, que é exatamente uma mata que vai ficar num momento de transição. Ela não está completamente na água, certo? Ela já tem uma questão assim, uma coisa mais parecida com o solo, mas ela sofre inundações constantes. E aí, a terceira e última, o último tipo de mata, a gente chama de terra firme, e aí já é o solo propriamente dito. A planta, ela fica fixa, né? Já numa terra firme, como diz o próprio nome. Então, nós temos esses 3 tipos de vegetação, né, que vão classificar esse domínio morfoclimático amazônico. E aí, só para encerrar a aula de hoje, pessoal, essa questão da vegetação da floresta amazônica, né, tem sofrido vários ataques. Não é de hoje, certo? Não é de ontem, é de muito tempo, mas atualmente as queimadas na Amazônia elas têm se intensificado. E quais são essas causas de queimadas? Algumas matas, algumas vegetações, elas entram em queima, digamos que espontânea, por questões climáticas. Então, tem algumas matas que, por exemplo, por um calor muito forte, né, ateia fogo naturalmente, certo? Isso é natural, isso afeta os animais, afeta sim, mas as plantas, elas têm um certo preparo para lidar com essa queima. Só que o que é que acontece? Alguns agricultores, alguns pecuaristas, algumas pessoas que estão por ali e que querem se aproveitar desse fenômeno de queimadas, eles ateiam fogo, né? Intensificam esse fogo que é tido através naturalmente, eles intensificam, botam mais fogo para poder limpar uma área e plantar ali, né? Ter aquela área livre para plantar, para botar pasto de animais e etc. Então, essa prática, ela tem se acentuado muito nos últimos anos, certo? Principalmente de 2018 para cá, onde foram afrouxadas muitas fiscalizações sobre esses territórios que são um patrimônio mundial, ok? Então, o que é que acontece? Está tendo uma questão fortíssima de perda da biodiversidade desse local, que é riquíssima. Nós temos tanto plantas, quanto animais, quanto essa questão de, de espécies extremamente diferentes, espécies que só existem lá, e essas espécies estão sendo ameaçadas, sendo elas plantas ou animais, certo? Então, a gente tem que abrir muito o olho nessa questão, porque é muito importante a gente estar ligado no que é que está acontecendo, certo? Então, minha recomendação a vocês é ficarem sempre assistindo as notícias e entenderem o que está acontecendo, certo? Essas queimadas, elas não estão sendo naturais na Amazônia, essas queimadas estão sendo muito intensificadas e essa perda pode ser irreparável. O solo da Amazônia, ele não é um solo tão rico,
Então, o que acontece? As plantas, elas demoram muito para nascer, são plantas centenárias. Muitas plantas que tem na Amazônia, elas têm, ó, anos, milhares não, centenas de anos. Tem plantas que têm 120 anos. Então, como é que a gente vai recuperar essa perda através dessas queimadas, né? Não é uma coisa que é fácil de recuperar, talvez não seja possível de recuperar se isso continuar dessa forma. Então, a aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo que a gente tira. Ok? Até a próxima aula.